Bom dia a todos que estão chegando na live, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que estamos realizando do livro dos Espíritos. Rio, Aldo, sejam bem-vindos. Dayana, bem-vinda. Pois bem, na semana passada, a gente iniciou o item 6 do capítulo da introdução ao estudo da doutrina espírita. O item 6, ele se refere, então, ao resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Então, a gente começou a ver essa parte na semana passada e hoje a gente vai dar continuidade. Marcelo, seja bem-vindo. Oi, Edson, bom dia. Então, vamos lá. Para quem tem o livro em mãos, lembrando que a gente usa sempre o livro azul, tá? Essa versão aqui, do Cláudio Damasceno. Então, para quem tem o livro em mãos, pode abrir na página 25. Vamos lá. Então, ele vai dizer que o homem ele possui 3 essências. A primeira delas é o corpo físico, semelhante ao corpo dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A segunda essência seria a alma, ou o ser que é imaterial. Seria o espírito encarnado num corpo físico. Então, o espírito, diferença entre alma e espírito, né? O espírito é o ser imaterial, desprovido de matéria. A alma seria o espírito encarnado. Ok? E a terceira essência, que ele chama aqui, seria a ligação ou o fio que une a alma ao corpo físico. Seria esse princípio intermediário entre a matéria e o espírito, é o que a gente chama de perispírito. É o que conecta, né? Porque o espírito é algo imaterial, é o ser imaterial. É super sutil. O corpo físico é mais denso, é matéria. E aí a gente vai precisar ter um outro corpo que vai conseguir conectar a matéria, né, o imaterial da matéria, o espírito e o corpo físico. Então a gente tem o perispírito, que é o nosso corpo semimaterial, para fazer essa conexão. Porque a diferença de densidade é muito grande. Sendo assim, o homem possui 2 naturezas. A do corpo físico, que é igual à dos animais e de onde provém os seus instintos, e a da alma, através da qual participa da natureza dos espíritos. O perispírito, que é o que une o espírito ao corpo físico, é uma espécie de envoltório semimaterial, como nós vimos anteriormente. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, ou seja, do corpo físico. Após a morte,
o espírito conserva o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, ou seja, um corpo invisível para os homens no estado normal, mas que pode se tornar visível em determinadas circunstâncias e até mesmo ser tocado, como acontece no fenômeno das aparições. Essa parte eu achei bem importante para a gente sublinhar do livro, quem tiver ele em mãos, tá? Ou seja, quando a gente desencarna ou quando a gente morre, na verdade, o que perece, o que é destruído, é apenas o corpo físico, o corpo material. Acontece o desligamento, a libertação, digamos assim, do espírito do corpo físico, só que o espírito ele ainda conserva o perispírito, que assume a forma da nossa última encarnação normalmente, de via de regra, tá? Lembrando que quando a gente fala de espiritualidade, não tem uma receita de bolo, não tem uma regra tipo 100% fixa. Às vezes vai depender, tá? Se o espírito for muito evoluído, ele pode assumir o perispírito de uma encarnação onde ele se identificou mais. Mas normalmente o perispírito assume a forma da última encarnação daquela pessoa. Tranquilo? Eu não entendi a tua pergunta. Se o espírito é o corpo? É isso? Se for essa pergunta, não, o espírito não é o corpo. O espírito, ele é imaterial. E ele também não tem sexo, tá? Ele não tem sexo. A gente escolhe, quando a gente vai fazer uma encarnação, a gente escolhe se a gente quer providenciar uma experiência num corpo feminino ou num corpo masculino, por exemplo. Porque aqui, nesse planeta, na 3D, como a gente chama, na terceira dimensão, ambos os corpos providenciam aprendizados diferentes para o espírito. Então a gente já alternou. Então eu já tive encarnações em corpos masculinos e também corpos femininos. Atualmente escolhi um corpo feminino para realizar os aprendizados. Mas não é só isso, né? Não é só o corpo que providencia os aprendizados. São as situações também. Então, por exemplo, bom, eu quero na minha próxima encarnação ser médica. Ou eu quero na minha próxima encarnação nascer no Brasil, porque o Brasil vai me proporcionar aprendizados que, por exemplo, a Alemanha não vai me proporcionar. Entende? Por exemplo, aqui no Brasil, né, o nosso país é o país mais miscigenado, é o país com mais diversidade cultural do mundo. Então, um dos aprendizados aqui que eu entendo coletivamente para todos nós que estamos aqui no Brasil, um dos aprendizados é justamente para o espírito de cada um aprender e respeitar sobre a diversidade. Visto que nós somos o país mais miscigenado e com
culturas muito diferentes dentro de um mesmo país. Entende? Então a gente vai, antes da gente encarnar, a gente vai fazendo algumas escolhas. Porque o objetivo é a evolução. Tá? Assim, o espírito não é um ser abstrato, indefinido, que somente o pensamento pode conceber. É um ser real, definido e que, em alguns casos, pode ser percebido pelos sentidos da visão, da audição ou do tato, por exemplo, para quem é médium. Então, tem pessoas que possuem a habilidade de ver espíritos. Outros possuem a habilidade de ver e ouvir. Outros incorporam. Enfim, temos muitas variações de mediunidade que a gente vai entrar com mais profundidade ao longo dos capítulos. Os espíritos pertencem a diferentes classes e também diferem quanto ao poder, à inteligência, sabedoria e moralidade, porque isso é uma construção individual. Então, todos os espíritos fazem a sua evolução. Então, dessa forma, a gente pode separar os espíritos da seguinte maneira. Então, ele falou ali que os espíritos, eles podem ser divididos em classes, de acordo com a sua inteligência, o poder, sabedoria, moralidade, ok? Então, a gente vai ver quais são essas classes. Nós temos os espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles distinguem-se, ou seja, eles se diferenciam dos demais espíritos pela sua perfeição, pelos seus conhecimentos, pela proximidade com Deus, pela pureza de seus sentimentos e pelo seu amor ao bem. Aí ele vai dizer aqui, né, que seriam anjos ou os espíritos puros. Os demais espíritos se distanciam muito dessa perfeição. Então, conforme o Espiritismo, Jesus, ele estaria dentro dessa classe de espíritos superiores, espíritos puros. Ok? A segunda classe é a classe dos espíritos inferiores. Ou seja, os espíritos inferiores possuem a maioria das nossas paixões inferiores e se satisfazem no mal, sentem prazer no mal, em ser mal, em praticar o mal, em ver o mal. Através do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho e etc. Entre os espíritos inferiores, existem aqueles que não são nem muito bons e nem muito maus. São mais trapaceiros e inconvenientes do que perversos. A malícia e a irresponsabilidade parecem ser a sua diversão. São os espíritos levianos. No entanto, é muito importante a gente frisar aqui, né? Que ele vai dizer
que os espíritos, eles não permanecem para sempre no mesmo estágio evolutivo. Ao longo do tempo, todos progridem e todos passam pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse progresso ocorre por meio da encarnação, que para uns é imposta como uma expiação e para outros é oferecida como uma missão. Então eu recomendo, quem tiver o livro, eu recomendo sublinhar esse parágrafo. Por quê? Porque ninguém vai sofrer para sempre. Ninguém. Então ele diz que todos os espíritos, eles passam pelo mesmo estágio evolutivo. Então nós temos uma das leis universais, que é a lei do progresso. Não existe regresso. Há sempre progresso. Então, cedo ou tarde, aquele espírito que está insistindo no mal, ele vai cansar, ele vai querer abandonar, ele vai deixar de resistir ao mal. Ao bem, aliás, ele vai abandonar o mal. Cedo ou tarde. E aí, como nós temos o livre-arbítrio, uns vão demorar mais nesse estágio ali do mal e outros vão demorar menos, porque a caminhada evolutiva ela é individual. As construções inexplicáveis, como as pirâmides, foram feitas pelos arcturianos? Não pelos arcturianos, mas por outros seres. Como, por exemplo, pleiadianos. Tem um livro, tá lá no meu canal no YouTube, tá? Nós temos todo o estudo do livro Expansão da Consciência. E também tem Os Exilados da Capela. São 2 livros que vão falar sobre a questão das construções, sobre a história da humanidade. Então hoje, por exemplo, nós seríamos a 5ª raça já. Tivemos um aprimoramento da raça. Então, esse livro e outros você pode encontrar lá no meu canal no YouTube, que é o meu nome mesmo, e você pode ter acesso ao estudo completo. Ou seja, voltando ao assunto, nós temos uma das leis universais, que é a lei do progresso. Então, ninguém vai permanecer em sofrimento para sempre. Ninguém. A vida material é uma prova a qual os espíritos precisam se submeter várias vezes até que tenham atingido a perfeição moral absoluta. Assim, a reencarnação constitui para eles uma espécie de depuração, pois, ao término de cada uma, ou seja, de cada encarnação, eles saem mais ou menos purificados. Então, lembra que a gente faz um planejamento antes de encarnar, que é justamente para o espírito adquirir conhecimentos e trabalhar habilidades como, por exemplo, paciência, humildade, respeito, generosidade, amor, perdão, compaixão.
E essas habilidades, elas podem ser trabalhadas de inúmeras maneiras. Através das doenças, através de uma encarnação muito rica, ou de uma encarnação muito, rica em termos financeiros, muito rica ou muito pobre, em países diferentes, em núcleos familiares diferentes. O Edson perguntou: tem como saber quantas vezes já encarnamos? Foram milhares de vezes. Nós somos almas muito antigas. Muito antigas. Ao deixar o corpo físico, o espírito retorna ao mundo dos espíritos de onde ele havia saído. No caso aqui do nosso planeta, nós estamos atualmente na 3ª dimensão. Estamos fazendo a transição para um planeta de regeneração, ou seja, um planeta de 5ª dimensão. A gente está evoluindo, não só o nosso planeta, mas todo o nosso sistema solar está fazendo essa transição. Então, no caso, hoje, a gente volta, quando a gente desencarna, a gente volta para a 4ª dimensão. O que é a 4ª dimensão? É o plano espiritual. São as zonas umbralinas, as colônias espirituais. Então, ao deixar o corpo físico, o espírito retorna ao mundo dos espíritos de onde havia saído. Após permanecer um período mais ou menos longo na erraticidade, ele retorna à vida material através de uma nova encarnação. Vamos ver o que significa erraticidade, conforme aqui o livro. E tem outros conceitos para a gente ver depois, tá? Mas vamos ver primeiro erraticidade. A erraticidade é o período que o espírito permanece no mundo espiritual. É o intervalo entre uma encarnação e outra. É o entrevidas, certo? Entre duas encarnações. E outras palavras que ele falou aqui, que a gente pode explorar também, é expiação e missão ou prova, né? O que é uma expiação? E o que é uma prova? O que é uma missão? Vamos ver aqui as diferenças. Expiação são reencarnações muito sofridas, onde o espírito sente as consequências do mal que praticou em outras encarnações, tá? Através da expiação, ele recebe a oportunidade de resgatar os erros que cometeu em existências anteriores. É uma situação que lhe é imposta até que proceda de acordo com a lei de Deus. A expiação visa o aperfeiçoamento do espírito e essas reencarnações sempre provocam queixas, desespero e revolta. Agora, missão ou prova é uma tarefa marcada pelo sofrimento e solicitada pelo espírito antes de encarnar. Então, a prova ou a missão é o espírito que solicita antes de encarnar. A missão sempre tem por objetivo acelerar o aperfeiçoamento daquele que a solicita.
O Edson falou, sonhos, na verdade, não são apenas sonhos, eles são reais. Então, tem um livro que a gente vai estudar, depois que a gente terminar o livro A Arte de Viver, que a gente faz ao meio-dia, né? A gente vai estudar o livro Viagem Espiritual, que vai tratar justamente sobre esse assunto. Então, o que acontece quando a gente dorme? Para onde a gente vai quando a gente dorme? Porque o espírito, ele não dorme. O que descansa, o que relaxa, o que dorme é o corpo. O espírito não. Então, o nosso corpo precisa recompor as energias, mas o espírito, durante a noite, ele se desprende do corpo físico e ele vai para outros lugares. Então, esse livro aqui, Viagem Espiritual, vai falar justamente sobre o que acontece quando a gente dorme. Para onde a gente vai, o que a gente faz, o que acontece com o nosso corpo, como que a gente pode trazer lembranças do plano espiritual enquanto a gente está em desdobramento. Então vai ser bem interessante. A gente vai começar ele em abril, tá? Depois que a gente finalizar o livro Arte de Viver. E aí até tem um capítulo que vai falar sobre a diferença entre sonho e projeção astral. Então o espírito, ele precisa passar por muitas encarnações para evoluir. Porque afinal, ontem a gente conversou sobre as barrinhas da habilidade, né? Quem jogou The Sims, quem conhece esse joguinho, vai compreender um pouco melhor o que eu quero dizer. Então, quando você coloca um sim, né, o teu bonequinho ali para estudar um livro, por exemplo, no jogo, vai aparecer uma barrinha de habilidade em cima da cabeça dele, que é o que ele está aprendendo sobre o livro que ele está estudando. Então, ele adquire uma habilidade. E assim acontece com o nosso espírito. Então, a gente se coloca, a gente providencia reencarnações diferentes para a gente trabalhar essas barrinhas, essas habilidades. Paciência, perdão, compaixão, respeito, gentileza, amor, que mais? Paz. Então, em uma encarnação, por exemplo, eu vou encarnar num corpo feminino, e num corpo feminino naquele país, naquela cidade, com aquelas pessoas, com aquele trabalho, e nessa encarnação eu vou aumentar essas barrinhas ali em 1%, por exemplo. Mas, ok, agora eu preciso me testar de outras formas. Então eu desencarnei, vou para o plano espiritual e agora eu quero trabalhar essas barrinhas, né? Eu quero trabalhar essas habilidades de outra forma. Então eu vou querer encarnar num corpo masculino, vou querer ter filhos, vou querer trabalhar como médico. E aí, essas habilidades serão trabalhadas de outra forma. Entende? É assim que a gente vai enriquecendo e evoluindo o nosso espírito, através de experiências, de vivências diferentes. Você não sabe o que você sabe hoje se você não tivesse passado por todas as experiências que você passou, não é assim? A mesma coisa acontece a nível, numa escala maior. Então, ok, nessa escala menor que vamos colocar que seria a sua encarnação, é uma escala, vai? Você tem uma percepção.
Somente nessa encarnação, você olha para o teu passado, analisa todas as experiências e aí você se dá conta de que, nossa, como isso tudo me ensinou. Você não nasce, por exemplo, qualquer profissão, você não nasce sabendo que você sabe da tua profissão. Você teve que estudar, você teve que se aprimorar, você teve que assistir, comprar curso, você teve que ler livros, você teve que praticar para saber tudo que você sabe hoje sobre a tua profissão. Não é? É a mesma coisa com as habilidades aqui do espírito. Por isso que a gente, uma das formas da evolução é justamente a gente ter várias encarnações, várias experiências em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com profissões diferentes, com gêneros diferentes, com situações financeiras e sociais diferentes, para a gente ir aprimorando o espírito. Ok? Faz sentido? Então aqui, ó, o espírito precisa passar por muitas encarnações para evoluir. Donde se conclui que todos nós já tivemos várias existências e que ainda teremos muitas outras. A cada existência em corpo físico, o espírito vai se aperfeiçoando, é o espírito que vai se aperfeiçoando, seja na Terra ou seja em outros mundos também. Então, teve alguém que comentou ali sobre os arcturianos, né? Os arcturianos, eles estão na quinta dimensão, que é uma dimensão mais evoluída do que a nossa, é para onde a gente está indo enquanto sistema solar. E também parte da humanidade vai conseguir acessar essa quinta dimensão, lembrando que a gente já pode ir praticando o acesso, a gente já consegue acessar a quinta dimensão através da projeção de consciência, tá? Mas os arcturianos, eles também não completaram os aprendizados ainda do espírito. Eles estão um pouquinho mais na frente, eles estão um degrau na frente. E aí o que eles fazem, né? O que se propõe que se faça? Quem está na frente ajuda quem está lá atrás. É assim que funciona, é uma corrente. Quem está na frente sempre vai olhar para trás e ajudar quem está lá atrás. É assim que acontece. As encarnações dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que o espírito pudesse encarnar no corpo de um animal. No entanto, depois a gente vai ver ao longo do livro aqui, tanto desse livro, mas a gente também já viu essa informação no livro Expansão da Consciência, tá? Todos nós temos uma centelha divina. E essa centelha divina, ela começa o aprendizado, a sua evolução na primeira dimensão, que é o reino mineral, que é como se fosse o limite do universo. Até agora, né, até o conhecimento que nós temos hoje, nós temos 21 dimensões no total. Então, a primeira dimensão do universo seria o limite ali, os limites do universo. E essa centelha divina começa a sua trajetória deste limite do universo, que seria a primeira dimensão, o reino mineral. O segundo estágio dessa centelha é na segunda dimensão, ou seja, no reino vegetal. O próximo estágio é no reino
animal, que ainda é na segunda dimensão. Então, primeira dimensão, reino mineral, segunda dimensão, reino vegetal e reino animal. E a terceira dimensão é o reino hominal. Agora a gente adquire uma consciência. Até então, eram sensações, era o instinto, era o impulso. Agora a gente adquire, né, a gente está no estágio da evolução onde a gente adquire uma consciência. No entanto, podem perceber, tanto ao redor de vocês quanto as próprias atitudes de vocês. Muitas vezes a gente ainda tem reações impulsivas, reações impensadas diante de alguma situação. Por quê? Porque a gente ainda está muito perto do reino animal. A gente saiu, né, ontem do reino animal. E assim a alma vai adquirindo mais e mais e mais consciência. Então a gente ganhou agora consciência. A partir de agora, o nosso trabalho enquanto almas, enquanto espíritos, né, espíritos que estão encarnados, é justamente a expansão dessa consciência. Então, uma vez que a gente adquire uma encarnação num corpo hominal, a gente não voltaria a encarnar num corpo animal. Agora o nosso trabalho seria a expansão da nossa consciência nos reinos, nas dimensões que estão por vir. Então agora a gente está na terceira, indo para a quinta, mas tem a sexta, a sétima, a oitava até a 21ª. Olha só o que ele vai falar. A cada encarnação, o espírito sempre progride, nem que seja um pouco. Ele nunca retrocede. A rapidez do progresso depende sempre dos esforços que cada um faz para alcançar a perfeição. Não tem castigo, Deus não pune e Deus não privilegia. A maturidade do espírito, ela é conquistada através dele, através do próprio espírito, da própria pessoa. Essa informação, ela é muito importante. E aqui ele já fala também sobre a lei do progresso, né? Eu já falei que a gente vai aprofundar as leis universais ao longo das próximas semanas, assim. Então, a cada encarnação, então aqui a gente está fazendo, né, uma vida, a gente está fazendo uma encarnação, cada um na sua casa, cada um com o seu trabalho, com a sua família, com as suas questões, com as suas delícias e dores, né, de ser quem é. E é importante que nós saibamos que a cada encarnação que nós fazemos, nós sempre progredimos um pouco. Não existe retrocesso.
apenas progresso. Nem que seja um passo de formiga. É claro que algumas pessoas vão buscar correr, né? Buscar passos mais largos, vão querer dar passos mais largos em relação à sua evolução pessoal. E tem pessoas que, por ignorância, vão dar passos pequenos, mas ainda assim vai ser um passo. No fim, todo mundo vai chegar lá. No fim, a perfeição, ela vai ser o destino de todos nós, de todo mundo. Inclusive daquelas pessoas que a gente vê nos noticiários, né? Cometendo crimes hediondos. Inclusive essas pessoas também vão chegar lá. Quando pararem de resistir ao amor. Quando cansarem de fazer o mal. Quando cansarem de se prejudicar, de prejudicar outras pessoas. Até porque, assim, se eu prejudico alguém, eu estou me prejudicando também. Se eu faço bem para alguém, eu estou fazendo bem para mim também. É assim que funciona. As qualidades da alma são as mesmas do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. O homem perverso é a encarnação de um espírito inferior. Então a gente não muda quem a gente é, a essência, dependendo do corpo que a gente escolhe para encarnar, o gênero, da questão social, da questão financeira, do trabalho. A gente simplesmente é. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é arrogante ou ela é corrupta por, ignorância, se ela obtém muito dinheiro, muito poder, muita influência, isso só ressalta, isso só amplia, isso só escancara quem a pessoa é. Mesma coisa o lado positivo, né? Se a pessoa ela é boa, se a pessoa ela é generosa, o dinheiro, o poder, a influência só ampliam aquilo que ela já é. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Então a gente não muda quem a gente é. A alma, antes de encarnar, possuía a sua individualidade e a conserva, né? Ela conserva essa individualidade, essa personalidade após a separação do corpo físico. Então, se eu sou boa, se eu sou uma pessoa boa, eu serei essa pessoa boa em qualquer situação em que eu venha a encarnar. E a mesma coisa vai acontecer se eu sou uma pessoa leviana, irresponsável. Eu serei irresponsável em todos os lugares que eu estiver, com todas as pessoas que eu conversar, que eu me relacionar. Entende? Tamires, bom dia! E é por isso que a gente faz as encarnações, para adquirir os aprendizados do espírito. Aquelas barrinhas ali, aquelas habilidades.
Ao retornar ao mundo espiritual, a alma reencontra todos aqueles a quem conheceu na Terra e todas as existências anteriores se refletem em sua memória. Portanto, o espírito ele pode lembrar de todo o bem e de todo o mal que já praticou. Vou sublinhar essa parte aqui que eu achei bem importante. E aqui, né, sobre a questão da recordação das existências anteriores. É importante lembrar que a recordação das existências anteriores após o retorno do espírito no mundo espiritual se dá aos poucos. Então, essa memória ela vai vindo aos pouquinhos. Não é assim, a gente chega lá na colônia espiritual e vem um download assim de tudo que a gente fez, todo o bem, todo o mal que a gente causou. Não é assim, vai vindo aos pouquinhos. E está diretamente ligada, então essa memória, ela está ligada ao grau evolutivo em que o espírito já se encontra. Por quê? Porque talvez, se a pessoa não tem um grau muito elevado, né, não tem muita maturidade, dependendo do que ela lembrar, do que ela já fez, isso vai mais prejudicar ela do que favorecer, do que beneficiar. Então, por isso que ele diz aqui, né, assim, a memória pode vir, vem aos poucos e também está ligada ao grau evolutivo que o espírito já se encontra, que o espírito já chegou. Então, porque o espírito ele tem que conseguir bancar essas lembranças sem se deteriorar, sem se martirizar. Por isso que a culpa é muito complicada, né? O sentimento de culpa, o cultivo, né, desse sentimento de culpa é muito perigoso. E muitos de nós insistimos em encarnações dolorosas e sofridas justamente porque a gente sente culpa. Mas o ideal é que a gente se responsabilize. Se eu fico num estado de culpa, eu fico triste, eu choro, eu fico lamuriando, eu fico nisso e eu não proponho uma solução, entende? Não, eu preciso sofrer que eu tô me sentindo culpada pelo que eu fiz, eu preciso sofrer. Será que precisa? Sabe assim? Então, a culpa é diferente da responsabilidade. É diferente. Então, por isso que essa memória, ela vem aos poucos. E em graus diferentes, dependendo do grau evolutivo daquele espírito. Entretanto, mesmo estando desencarnado, existem passagens que o espírito ainda não está pronto para relembrar, que foi o que eu comentei. E a misericórdia divina o impede de fazê-lo. Então, tem coisas que, através da misericórdia divina, a gente não lembra, porque senão a gente não vai dar conta de bancar aquilo ali, porque é muito pesado. E aí, essa lembrança, ela poderia mais prejudicar do que beneficiar. Então, quando é o caso, a gente não recebe essa memória. Um dia, quando a gente estiver mais preparado para olhar para essa memória e não entrar nesse estado de culpa, ficar num estado de neutralidade, porque o que passou, passou, aí eu começo a receber outras memórias. Ok? Então não é que é bloqueado da gente, não é que escondem da gente, não é isso. É apenas porque não estamos preparados. Então as memórias que a gente não recebe é porque nós não estamos preparados para recebê-la naquele momento. Mas um dia a gente vai receber, tá bom?
Deixa eu ver onde é que eu parei. Ah, tá. Vamos ler mais então um parágrafo antes da gente finalizar. O espírito encarnado, ele está sob a influência da matéria. Correto, certo? Faz sentido. Então, o espírito que está encarnado, então nós todos aqui, nós estamos recebendo a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e pela depuração da sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Lembrando aqui, ele já falou que o mundo real é um mundo espiritual e ele existe independentemente dos planetas, né, do reino material. Então, o mundo espiritual é o mundo real. Isso aqui é apenas um estágio. É transitório, é temporário. Então, eu vou ler de novo. O espírito encarnado, ele está sob a influência da matéria. Né? Ah, poxa, aquele carro, olha aquele celular, olha aquela casa, aquele objeto decorativo, né? Aquele procedimento estético, olha lá, que legal. Aquela roupa, aquele sapato. Tá todo mundo recebendo a influência da matéria. E o homem que supera essa influência, pela elevação e pela depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos inferiores, deixando sobressair a sua natureza animal. Então, um outro pilar, digamos assim, que faz com que a gente viva uma vida miserável, espiritualmente falando, além da culpa, é o apego. E esse apego, ele pode estar relacionado aos bens materiais, como ele coloca aqui, esse apego excessivo. Mas esse apego, ele pode estar relacionado também ao apego em relação a pessoas, ou o apego a ideias. Você fica, né? Se você se apega muito a uma ideia, você fica bitolado naquilo, você deixa de se abrir para novas ideias, novos aprendizados. Você fica engessado. Certo? Então, o apego aqui é em várias questões, não somente aos bens materiais, mas a pessoas, a ideias, a crenças. Você se apega em crenças que te limitam, que te impedem de colocar a tua autenticidade no mundo. Medo, né? O medo é outro pilar ali que abaixa a nossa vibração. Medo de ser quem somos, medo de sermos autênticos, medo do que vão falar, medo do que vão achar. Exatamente, o Edson falou daí que surgem as guerras. Exatamente. Eu quero ser o país mais rico, eu quero ser o país mais poderoso. Aqui a gente só aceita essa religião.
Aqui as mulheres elas precisam ser submissas aos homens. E assim surgem as guerras. Então é aquela coisa, né? O poder, o dinheiro, a influência vai apenas ampliar aquilo que o espírito já conserva em sua essência, seja para o positivo ou para o negativo, para o benefício da coletividade ou para o malefício da sociedade, da comunidade. Então, até no livro dos Arcturianos, eles falaram assim, ó, gente, a energia nuclear na mão de vocês é um perigo. É só a gente lembrar ali, né, na segunda GM, o que aconteceu com essa tecnologia. Eles falam, basta ter 2, 3 pessoas que são assim malucas para a gente acabar com o nosso planeta. Por isso que a evolução moral ela precisa acompanhar a tecnologia. Porque se não acompanhar a tecnologia, se tiver muito longe, né, a diferença entre a evolução espiritual e a evolução tecnológica, se tiver muito longe aqui, a gente destrói o nosso planeta. E vamos terminar, já que a gente falou, né, dos arcturianos. Olha o que ele vai falar aqui no livro dos espíritos, tá? Os espíritos encarnados habitam os diferentes planetas do universo. Lembrando que nós temos aproximadamente, talvez tenhamos mais agora, né? Em 2026. Mas até a última contagem do livro, nós temos aproximadamente 7 trilhões de mundos, habitados ou não. Então aqui o próprio Espiritismo está falando, ó, os espíritos encarnados, eles habitam os diferentes planetas do universo. Lembrando, vou pegar uma imagem aqui. Aqui achei. Aqui nós temos o universo central, é a fonte, é o criador, é o jardim do Éden, né? O paraíso aqui. Aqui nós temos 7 superuniversos. A gente tá no superuniverso de número 7, que é esse aqui, o nosso planeta, tá? Nosso sistema solar, a nossa galáxia está dentro deste superuniverso, que é o Orvonton. É muito grande, né? Não tem como a gente achar que nós estamos sozinhos. Seria muita pretensão, né? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, o nosso estudo de hoje, com essa frase maravilhosa, né? Os espíritos encarnados habitam em diferentes planetas do universo, então não estamos sozinhos, muito pelo contrário. E semana que vem a gente tem mais. Gostaram do estudo? Muito bom, né? Semana que vem temos mais. Lembrando que quem quiser acompanhar os estudos anteriores, eles estão disponíveis no meu canal no YouTube. Então,
Fiquem à vontade para se inscreverem no canal, para acompanharem os outros estudos. E semana que vem nós estamos de volta na sexta-feira. Um beijo a todos e até amanhã. Até depois, porque depois temos live, hein? A Arte de Viver, um livro de filosofia do Epíteto. Espero vocês meio-dia. Tchau, tchau.